Olá pessoal, aqui é o professor Ivan. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com máximos e mínimos, né, dando sequência ao vídeo anterior, mas agora resolvendo um exemplo, né, para que a gente possa fixar melhor esse conteúdo. Tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós temos uma função sugerida ali, f de x igual x ao cubo menos 7x mais 6, né, onde nós vamos fazer o quê? Nós vamos determinar os intervalos de crescimento e decrescimento, decrescimento, tá? E vamos determinar também os máximos e mínimos. Máximos e mínimos. Relativos, né, desta funçãozinha aqui. Para uma primeira análise, o que nós precisamos? Né? Nós precisamos saber quais os pontos, né, que eu vou analisar. Então, vamos lá, a primeira pergunta, né? Quais pontos? Né? Eu tenho uma função, eu tenho que saber em quais pontos eu vou analisar para determinar os máximos e mínimos, e eu também tenho que conhecer aqueles pontos onde a função deixa de ser crescente e passa a ser decrescente e vice-versa. Né? Então, essa é a análise inicial da minha função. Quais pontos eu começo? Né? Esses pontos são os pontos críticos, né? Que podem ser ou não extremos da minha função. Os pontos críticos são aqueles pontos onde a primeira derivada é igual a zero ou a primeira derivada não existe, tá? Então, é isso daqui que nós vamos precisar determinar, tá bom? Como a minha função é uma função polinomial, né? Essa função polinomial a gente já viu lá que ela é contínua para todo x pertencente aos reais, né? Então, essa é uma função contínua em todo o domínio dela, né? Que é o conjunto dos reais, então nós não vamos ter esse pedacinho aqui. Tá? Não vai ter um pedaço que não existe a derivada. Então, nós vamos nos concentrar nesse tipo de ponto crítico aqui, que são os pontos críticos onde a primeira derivada é igual a zero. Então vamos lá, para fazer isso eu tenho que determinar a primeira derivada. Então vamos fazer o cálculo da primeira derivada. f' de x seria igual ao quê? Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado menos derivada de 7x é 7. Tá? Então, essa é a minha primeira derivada. E eu preciso fazer o quê? Igualar ela a zero para determinar os pontos críticos. Né? Então vamos lá. Primeiro aqui, pontos. Então lá, f' de x é igual a zero. Ou seja, 3x ao quadrado menos 7 igual a zero. Aqui a gente faz, né, resolve para x. Então vai ficar lá x ao quadrado igual a 7 sobre 3, ou x igual a raiz quadrada de 7 sobre 3. Né? Então, nós temos, lembrando que são duas raízes, tá? Para x igual a mais raiz de 7 sobre 3, nós temos uma derivada igual a zero. E para x igual a menos raiz de 7 sobre 3, nós temos uma outra derivada. Né? Então, esses daqui são meus dois pontos críticos. Então, nós temos deixa eu colocar aqui embaixo, x1 igual a menos raiz de 7 sobre 3 e x2 igual a mais raiz de 7 sobre 3. Meus dois pontos críticos. Agora vamos determinar se eles são pontos de máximo ou pontos de mínimo, ou temos um ponto de máximo e um ponto de mínimo, ou, sei lá, não temos nada também, né? Pode acontecer. Como que eu vou fazer isso? A gente viu que uma função ela é crescente, né, quando sua primeira derivada é maior do que zero. E ela é decrescente quando sua primeira derivada é menor do que zero. Se nós tivermos essa combinação ao redor de um ponto crítico, nós temos um ponto de máximo. E se for o contrário, né, aqui
decrescente e depois crescente, né? Nós vamos ter, ao redor desse ponto C, nós vamos ter um ponto de mínimo. Então é isso que nós vamos fazer, né? Nós vamos derivar a função antes do ponto menos raiz de 7 sobre 3, entre os dois pontos e depois desse ponto aqui, tá bom? Para ajudar a nossa análise da função, eu vou fazer uma reta real aqui, tá? O x aumenta para a direita e eu vou marcar nessa reta os dois pontos críticos, né, que a gente encontrou ali, né? Então, um deles é menos a raiz de 7 sobre 3, e a sua direita, a outra raiz, que é a raiz positiva, 7 sobre 3. Então, agora fazendo essas três análises, né, para determinar, né, os intervalos de crescimento e decrescimento da minha função, e de quebra a gente já verifica se esses pontos aqui são máximos ou mínimos, né? Então, vamos lá. Para x menor do que menos raiz de 7 sobre 3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um valor de x que seja menor do que menos raiz de 7 sobre 3 e vou substituir, né, na minha derivada, que está aqui, ó, 3x ao quadrado menos 7. E vou verificar se esse valor é maior ou menor do que zero. Aí eu vou saber se a função cresce ou se a função decresce no intervalo antes desse valor raiz de 7 sobre 3. Mas a pergunta, quanto é raiz de 7 sobre 3? Né? Olha lá, vamos fazer uma análisezinha aqui. Então, 7 dividido por 3 dá 2, alguma coisa, né? 2,3 eu acho, 2,33. Eu tenho a raiz de 2,33, né? Só que negativa. A raiz de 2 é 1,41, raiz de 3 é 1,70 alguma coisa. Vamos pegar 2, menos 2. X igual a menos 2. X igual a menos 2 é um valor menor do que menos raiz de 7 sobre 3. Eu poderia pegar menos 3? Sim, menos 4, menos 5, menos 10. Fica à vontade, tá? Mas aqui, menos 2, a gente já sabe que é menor do que menos raiz de 7 sobre 3, tá? Vamos lá? Então, vamos fazer a derivada, né? Calcular a derivada para x igual a menos 2. Vai dar lá 3 vezes menos 2 ao quadrado menos 7. Olha, eu peguei essa relação aqui, ó, tá? Que é a primeira derivada da minha função no ponto x igual a menos 2. Quanto que vai dar isso aqui? Então, menos 2 ao quadrado dá 4, vezes 3, 4, 8, 12, né? Menos 7 dá 5. O que isso significa? Significa que antes, né, do meu x igual a menos raiz de 7 sobre 3, a derivada é positiva. Logo, a minha função é, portanto, f de x é crescente. Para x menor do que menos raiz de 7 sobre 3. Como que eu vou fazer essa marcação? Eu vou pegar aqui a minha reta real aqui em cima e eu vou marcar antes aqui da minha raiz uma flechinha apontando, né, para cima. Poderia marcar para cima, eu gosto de marcar de lado assim porque ela dá a ideia que está formando um pico, né? Então eu gosto de fazer a flecha nessa forma aqui. A gente identifica que isso aqui é uma função crescente, né? Assim como se a flecha apontasse na vertical para cima, tá? Bom, então essa é a primeira análise. Aí nós temos, né, a segunda para x entre as duas raízes. Então, eu vou ter menos raiz de 7 sobre 3, menor do que x, menor do que mais raiz de 7 sobre 3. Valor, um número negativo e um número positivo, o número entre eles é o zero, né? Não precisa nem fazer muita conta aqui, tá? Vamos lá. Então, f' de 0. Pessoal, não é o valor da derivada igual a zero, tá? Então, vou colocar o valor de x igual a zero. Agora, eu vou ver quanto a derivada vale no ponto x igual a zero. Fica lá 3 vezes 0 ao quadrado menos 7. Isso aqui dá menos 7. Menos 7 é negativo, portanto, o que acontece aqui? F de x é decrescente. Nesse intervalo aqui, né? Para
menos raiz de 7 sobre 3, menor do que x, menor do que mais raiz de 7 sobre 3. Joia? Então a gente sabe que é decrescente, a gente vem aqui e marca, né, entre os pontos críticos uma flechinha para baixo. Opa, antes é crescente, depois é decrescente. Aqui nós já encontramos um ponto de máximo. Agora nós temos que fazer análise após, né, esse ponto crítico aqui. Então, lá, para x maior do que mais raiz de 7 sobre 3. Bom, isso aqui eu vou colocar o x igual a 2. Né? A gente sabe que menos raiz de 7 sobre 3, a gente usou o x igual a menos 2, estava à esquerda, então o x mais 2 vai estar à direita desse ponto ali. Então vamos lá. F' no ponto 2 vai ser igual a 3 vezes 2 ao quadrado menos 7. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, menos 7, 5. É positivo, portanto, f de x é crescente, né, para x maior do que mais raiz de 7 sobre 3. Voltamos aqui na nossa reta real, marcamos uma flechinha para cima e acabamos de encontrar um mínimo da nossa função. Por que é mínimo, professor? Ah, da definiçãozinha lá, de máximo relativo e mínimo relativo, né? Se eu tenho uma função crescente antes e uma função decrescente depois de um ponto crítico, é um ponto de máximo. Se eu tenho uma função decrescente antes e crescente depois, eu vou ter, né, um ponto de mínimo, tá certo? Então aqui nós fizemos a análise da nossa função. Quais eram as perguntas? Intervalos de crescimento e decrescimento estão determinados aqui. De menos infinito até menos raiz de 7 sobre 3 e de mais raiz de 7 sobre 3 até mais infinito, a função é crescente. Entre menos raiz de 7 sobre 3 e mais raiz de 7 sobre 3, a função é decrescente. Máximos e mínimos, nós temos um máximo relativo em menos raiz de 7 sobre 3 e um mínimo relativo em mais raiz de 7 sobre 3. Tá certo? Então, essa é a resposta do nosso exercício. Beleza, pessoal? Aqui nós temos o gráfico da nossa função que a gente acabou de ver, a f de x igual a x ao cubo, menos 7x mais 6. Né? Nós determinamos o que? Os intervalos de crescimento e decrescimento e os pontos de máximo e mínimo. Né? Como vocês podem observar, aqui nós temos um ponto de máximo, né? Aproximadamente menos 1,5, tá? Que é menos raiz de 7 sobre 3, e um ponto de mínimo aqui em aproximadamente 1,5, né? Que é menos raiz de 7 sobre 3, tá? Acho que aqui é mais raiz de 7 sobre 3, tá? Isso é 1,53, alguma coisa assim, tá? Nesse ponto aqui. Então aqui a derivada primeira igual a zero, reparem que a reta tangente é horizontal, aqui também a reta tangente é horizontal. Os intervalos de crescimento, de menos infinito até chegar na raiz negativa e da raiz positiva até mais infinito. E o intervalo de decrescimento da função, da raiz negativa até a raiz positiva. Então, de menos raiz de 7 sobre 3 até mais raiz de 7 sobre 3, a função decresce. E, para cima disso, ela cresce até o infinito, e para baixo aqui da raiz negativa, ela decresce até o menos infinito. Tá certo? Então, aqui, a visualização do gráfico que a gente acabou de trabalhar, e a gente pode facilmente, né, identificar, né, de maneira visual aqui todos os pontos e intervalos determinados naquele exercício, tá certo? Espero que tenham gostado e até o nosso próximo exercício.